sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje é dia 28 de janeiro de 2022 e hoje abordaremos o estudo do capítulo 117, Terra Proveitosa. Conosco hoje no estudo estão presentes até o momento a Graça, a Lourdes, o Mauro, a Regina, a Meire, a Laide, a Cleide, o Zé. O João mandou o áudio para a gente, daqui a pouco ele entra aqui também pelo Facebook. Muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa, pela presença neste momento, contribuindo para que todos possam aprender um pouco mais sobre os ensinamentos baseados nas pegadas do Cristo.
Hoje é um dia especial, aniversário da nossa amiga Graça, não é, Graça? Tem um bolinho aí, os filhinhos vão vir, maravilha. Graça, você quer aproveitar e fazer a prece hoje? Professora Graça, professora, aniversariante Graça, abre o microfone. Divino Mestre, pela oportunidade do encontro, especialmente encontro que de presente tenho mais um dia para aprender. Afinal de contas, 72 anos não são 72 dias, mas ainda aprendi muito pouco, tenho certeza. Mesmo assim, reunido com os nossos amigos, para um dar força para o outro e fortalecer o nosso espírito, vamos em busca do aprendizado, porque só o autoconhecimento, o conhecimento e a prática do bem é que vai nos levar à salvação. Esse é muito importante. Então, busquemos cada vez mais o aprendizado. E agradeçamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, com a prece que o Jesus nos ensinou sempre que ofertamos o Pai a nossa alegria do coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Capítulo 117, Terra proveitosa. Porque a terra, que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a benção de Deus. Paulo, em Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessante na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos indistintamente, mas nem todos a recebem. Isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus
atendendo destarte a esperança do horticultor. Vou comentar que se tivesse sair por causa dos relâmpagos aqui já. É lindíssimo esse capítulo, né? A gente sempre fala isso, mas é que a gente está sempre se surpreendendo mesmo com Emmanuel. Realmente põe a gente para pensar. Como diz o texto, nós somos sementes, né? Todos nós temos, assim como a semente tem as potencialidades dela, nós também temos as nossas potencialidades, né, latentes, que Deus colocou dentro da gente. As coisas boas que ficam ali aguardando o momento de germinar. E diariamente, nós somos regados, adubados, recebemos a luz solar, né? Todos, indistintamente. Tudo que são as bênçãos, né? Assim como fazendo essa comparação com a semente, são as bênçãos que Deus dá a todos nós para as condições necessárias para que possamos germinar. Peraí, gente, vou fechar a porta. O cachorro está por causa do trovão, ele tem medo. Peraí. Então, como eu estava dizendo, todos recebem tudo o que precisam para germinar, só que nem todos estão aptos, né, estão preparados para receber, porque baseado no texto, né, e a gente sabe que tudo isso acontece mesmo, muitos estão envolvidos no seu orgulho, no seu egoísmo, né, e deixam isso falar mais alto, e isso acaba nos impedindo de interagir com Deus, de receber essas bênçãos, né? Interagir com Deus, interagir com as pessoas que fazem parte da nossa caminhada, né? E nós temos todas as condições, Deus nos colocou aqui na Terra, é um planeta que oferece tudo que nós precisamos, só que esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade, gera muito sofrimento em todos nós. A princípio ele dá prazer, né? Só que depois você vai sentindo que aquilo te faz mal. Aí é o momento que cai a ficha, né? Vamos assim dizer. E como acontece com a Terra, que fala nesse último parágrafo, eu achei tão lindo isso. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lava o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, que somente a terra tratada produzirá a erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo dessa maneira a esperança do horticultor. Então, a terra, muitas vezes a terra, eu também agora sou uma horticultora, né? Tenho meus pezinhos de planta aqui, mas assim como a gente, a terra também precisa ser arada, rasgada, né, para revolver, porque muitas vezes aquilo que está na superfície dela está seco, né, está árido, e a matéria boa, lá, a matéria orgânica, está lá tá mais profunda. Então você rasga a terra, você revolve a terra, né, e tira e leva para fora tudo aquilo que ela tem de bom, tudo aquilo que vai fazer com que aquela semente que você plantou ali vai fazer com que ela germine, que ela brote, que ela dê frutos, né? E assim como é com a gente também, muitas vezes passamos por sofrimentos para que aquilo que está dentro da gente, que é latente lá, que Deus colocou, que aquilo venha à superfície também e que a gente se dê conta de
do mal que nós estamos gerando para a gente e para os outros, né? E passamos a desenvolver o amor, a bondade, né? Que esse sim que vai dar os bons frutos, que vão dar, assim, como diz aqui no texto, que é a esperança do horticultor. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos chegar a esse ponto. E só que muitas vezes a gente não entende ou tem resistência e acaba sofrendo até mais do que seria necessário, né? Poderia até alcançar se a gente tivesse mais flexibilidade, menos egoísmo, menos, né? Poderia até passar sem esse sofrimento, porque o sofrimento não faz parte do desejo de Deus. Deus não criou a gente para sofrer, a gente sofre a partir do momento que a gente se desvia do caminho dele, né? Então, quando a gente toma o rumo novamente, a gente consegue atingir, evoluir a ponto de entender que nós somos seres fadados a ser anjo, a ser bons, e daí a gente deixa isso aflorar, que nem a semente está germinando. Não sei se eu me fiz entender, mas é mais ou menos isso que eu entendi do texto. Obrigada. Justamente, diz o texto de Emmanuel, que Emmanuel fala muito mais das cartas de Paulo. Não é clichê da gente, né? Que a gente fala muito em Paulo, e Emmanuel vem trazendo os textos maravilhosos que nos faz refletir se realmente estamos no caminho certo. Será que estamos cultivando o nosso coração aberto para o conhecimento profundo do Evangelho? Ou estamos desviando? E eu vou no mesmo caminho da Lourdes. Se desviarmos desse caminho que é Jesus, que ele trouxe, a gente sofre mais. Tem momentos que realmente a angústia nos bate. E a gente diz, Senhor, Senhor, por que eu estou passando por esses dilemas, esses sofrimentos? Aí eu volto atrás e digo, na certa eu deixei de acreditar muito mais do que eu deveria estar cultivando muito mais a minha fé, e essa luz que temos, nós todos temos essa luz. Deus não tem ninguém diferente, ele deu a semente para todos. É como a Lourdes fala, nós é que desviamos do caminho. E no momento que você desvia desse caminho, que é o caminho de Jesus, como o José fala, que é o caminho, verdade e vida, que vamos seguir as pegadas de Jesus, a gente percebe com a nítida compreensão que o caminho e o fardo, ele não dá mais do que nós temos condições. Jesus não vai, eu tenho certeza, os nossos mentores ajudando, também ele não vai dar um fardo maior do que eu possa, Maria Cleide, possa carregar. Então, se ele me tirou uma pessoa que viveu comigo 10 anos, ele sabia que eu ia aguentar criar uma filha, que eu ia aguentar a vida, que me trazia me trazer muitas dificuldades. Ele trouxe. E eu realmente, eu procuro sempre estar no caminho. Graças a Deus, eu procuro. Não sou perfeita, ainda peco muito, mas eu levanto e reflito e penso, para que nós aceitarmos a condição que Jesus nos impôs aqui, de seguirmos, eu tenho que realmente abrir o meu coração, que esse arado que ele fala, né, Lourdes, que é você estar aberto. Se você se fecha, como é que as dádivas de Jesus vai chegar até você? Não vai.
Não vai chegar essas dádivas. Vocês estão me ouvindo? Porque teve uma ligação e eu não sei se vocês estão me ouvindo. Então, para que recebamos as graças que devemos seguir, nós temos que realmente abrir nosso coração. Estamos aqui dentro, abrir nosso coração, é o quê? O que é que significa esse arado que Emmanuel nos trouxe? Não é? Realmente, é como a Graça sempre fala, é o conhecimento, o autoconhecimento, viver nessa linha. Porque não é de outra maneira. Se não cumprirmos tudo isso, que estamos nessa encarnação, vamos para outro planeta muito mais, com mais pessoas da nossa mesma consciência, que não é nem igual a esse, pode ser mais inferior, e vai bater um sofrimento lá. Mas um dia, como a Lourdes fala, mas um dia chegaremos lá. Demora, você vai para outro planeta, e um dia, nenhuma ovelha de Jesus será desgarrada. Um dia, nós vamos receber essa tão evolução que a gente deseja, esse autoconhecimento de melhorarmos cada dia mais. Obrigada. Interessante que quando eu peguei esse texto, né, Terra Proveitosa, aí eu me linkei logo com o livro Coração do Mundo, o Pato do Evangelho. Parece que Emmanuel está exatamente nos alertando. Pessoal, olha aí, ó, né? A responsabilidade, porque nós sabemos que quando Jesus transplantou o seu evangelho da França para o Brasil, que ele já estava contando com esse povo de raça de misturado, né, de todo tipo de gente, para já fazer esse trabalho espiritual, porque o Brasil é um país não de espiritismo, mas de diversas religiões, independente de emblemas religiosos, está aqui a transformação espiritual, né? É o povo mais espiritualizado, segundo o próprio plano espiritual. Então, num outro livro que chama Terra da Promissão, ele tem um texto que fala assim: o Brasil, a bela terra do Cruzeiro do Sul, que tanto amo, ainda não tomou consciência do grande destino que o aguarda, né? Então, ele fala assim: terra fértil sob o ponto de vista espiritual. Recebe por impulso dos ventos adversos que assolam a humanidade as sementes que se destacam de toda parte, como consequência das lutas e contradições humanas. Quando ele fala nesse pedaço, nós podemos ver que ele está falando lá, que no que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis, e todos indistintamente recebem, né? Inúmeras criaturas se fecham no egoísmo, na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Então, esses já estão se eliminando. Mas Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. E quando nós vamos fazendo essa peneirada, quando estamos entrando no país, no Brasil, como um país espiritualizado, eles estão realmente preparando o coração humano que é a Terra, né? E só vai ter essa modificação dessa Terra se lavrar o solo, se retificar, se ferido. E isso, entendendo esse ferimento, é exatamente isso. As sementes que se destacam de toda parte, como consequência das lutas e contradições humanas. E não há fruto que aqui não sazone, não há fome que não possa ser saciada, não há batalha que não chegue um dia a ser vencida. Onde há alimento, há vida, há esperança. Que ele fala aqui, né? Então, e para conquistar uma mentalidade mais pura e verdadeira, for necessário o estágio aparentemente involutivo em que vivemos,
já nos sentimos compensados pelas restrições a que somos submetidos. Veja o povo brasileiro, né? A escravidão, a escolha todo o sofrimento que o povo brasileiro passou desde o início da civilização, desde a escravidão, desde das segregações, desde as divisões de classe. Então, todos nós estamos realmente sendo preparados para ser esse povo que um dia seremos seguidores de Jesus. Aí ele fala: bendito será o povo brasileiro se possibilitar a experiência da fraternidade incondicional e não temer pôr à prova os ensinamentos de Jesus, compreendendo sua afirmação de que seus seguidores seriam reconhecidos por muitos se amarem. Feliz será o Brasil se derrubar as barreiras de raça, sabendo que no grande cômputo dos valores finais, nenhuma indagação será feita sobre a origem da alma, porque no final o que vai sobrar também será os tesouros que a traça não corrói. Então, veja só, Jesus nos preparando o país, né, como Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, para depois e para todos os embates que nós sabemos que é necessário que formem uma nação fraterna. Aí ele ainda fala lá no final. Por haver muito descrédito e incompreensão entre nós a respeito do futuro do Brasil, os amigos espirituais empenharam-se numa campanha de esclarecimento geral e várias obras têm surgido com o objetivo de focalizar a situação por vindoura dessa terra de promissão. Então, quem não lembra que o doutor Bezerra de Menezes fez aquela bandeira fraternidade, liberdade liberdade, fraternidade e um outro negócio lá. E depois, sim, Deus, Cristo e caridade. Né? O triângulo que foi criado logo no início, que o Espiritismo foi instalado no Brasil, o doutor Bezerra usou esse Deus, Cristo e caridade. Porque a fraternidade só vai surgir quando nós entendermos que é preciso que reconheçamos que somos irmãos e temos os mesmos direitos e não podemos segregar nenhum ser diante do olhar de Deus. Então, por isso que ele fala, o Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Mas cumpre que seja o solo retificado, porque alimentando e beneficiando a casa de Deus, nós vamos atender a esperança do horticultor, que é Jesus, que quer que faça um mundo de justiça e de verdade. Porque a verdade é preciso que seja vitoriosa, né? Porque por mais que doa a verdade, ela vai chegar e vai chegar para todo mundo, e não adianta negarmos, porque o que é verdade? A justiça divina, as leis de Deus que rege todo o universo. Então, interessante que a gente leia o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para entender o que Emmanuel quis nos dizer com essa preocupação do nosso país realmente ser o celeiro do mundo. Porque, no final, quando estiver melhor organizado, nós vamos saber das divisões espirituais e mesmo materiais, porque todos nós somos filhos de um mesmo Pai e somos todos iguais perante a lei. Enquanto não houver essa visão do ser humano, nós não vamos chegar a ter a igualdade e a fraternidade tão esperada para um mundo de prova e expiação, que vai passar para a regeneração. Então, é isso aí. Então, eu fiquei aqui refletindo, e como eu tenho a prática de
da gente usar a nossa experiência, né, de ser um humano, né? Então, eu convido todos vocês a olhar para si, né? Ao mesmo tempo, nós somos a terra e, ao mesmo tempo, nós somos o lavrador, né? Aquele que está lavrando a terra, aquele que está revirando a terra, né? Então, eu convoco todos vocês a se revirarem, sabe? E, ao mesmo tempo, de estar sempre se observando, sempre vendo o que você está fazendo de bom nessa existência, né? E o próprio texto fala que o primeiro beneficiado é aquele que lavra a terra. Então, ao mesmo tempo que você é a terra e que você é o lavrador, você vai receber os frutos, né? A colheita dessa atitude, que é uma atitude da vida, né? Porque nós estamos encarnados nesse planeta material, nessa terceira, quarta dimensão, porque nós temos tempo, né? Nós estamos encarnados nesse planeta de quarta dimensão justamente para viver a vida que nos é oferecida como um presente. Como a Graça mesmo falou, tem tanto espírito desesperado aceitando qualquer condição para estar aqui, para poder ter a oportunidade de se lavrar, vamos assim dizer, não sei se é certo esse termo, mas de se revirar. Não se acomode, não ache que está sempre certo, coloque o seu ponto de vista em xeque. Será que eu estou certo o tempo inteiro? Será que não é hora de rever alguns conceitos? Será que não é hora de eu sentir a dor de um irmão, ao invés de falar, se fosse eu, faria assim? Né? É importante esse revirar. Eu vejo esse revirar nessa forma de você se trabalhar o tempo todo. Não aceitar muito as coisas que você já... Lógico, existem questões que são irreversíveis, mas tá sempre se questionando, se olhando, vendo que trabalho você está fazendo com a Terra, com a oportunidade da vida. Será que você está aproveitando a Terra que lhe foi oferecida como presente, que é a sua vida? Que é o seu corpo? Que é o karma que você vive, o cenário que você vive, as pessoas com quem você vive, você está aproveitando? Então eu chamo a atenção desse texto para cada um de nós olhar para a sua terra, para o seu coração, para a sua vida, para a sua oportunidade. Sabe? Isso é muito importante, porque, como o texto mesmo fala, através de Emmanuel, as bênçãos, elas são oferecidas o tempo todo. O amor é tão infinito, é tão abundante, que a nossa pequenez humana, mesquinha, egoísta, não percebe. Não percebe. Fica desconectado, pensando em coisas, às vezes, que nem vale a pena, gastando energia com coisas que não vale a pena. Eu chamo a atenção minha, de todos que estão aqui ouvindo, para se enxergar como terra, para se enxergar como labrador, para se enxergar na sua existência o que você está fazendo para dar frutos. E esses frutos não precisam ser grandiosos, não. Estou falando frutos primeiro para você, depois para o seu mais próximo, depois para a sua comunidade, para o seu grupo de estudo, para a sua cidade, para o seu país. Se você conseguir chegar no seu país, na sua cidade, que maravilha! Mas se você conseguir chegar só em você, já está ótimo também. E como consequência, os frutos são tão abundantes que é impossível ficar só em você. Porque você vai refletir, os seus frutos vão ser tão grandes que virão, você vai atrair pessoas necessitadas, pessoas que querem comer daquilo que você produz, né? Se beneficiar, se saborear, e você vai deixar outras pessoas felizes também. Então, eu acho que
o que o texto quer colocar é exatamente isso, é a vida em abundância quando você se propõe a entender as bênçãos, a receber as bênçãos e trabalhar com as bênçãos, com as ferramentas que você tem. Por isso que o autoconhecimento é importantíssimo, o conhecimento espiritual é importantíssimo, a educação espiritual é importantíssima, para que a sua existência não seja uma existência. Eu sei que não existe existência em vão, mas que ela possa dar mais frutos, porque se você tem potencial, que são os seus talentos, se você tem conhecimento espiritual, se você tem educação espiritual, é impossível não dar frutos se você não trabalha. Então, a energia de trabalhar, de se revirar, para mim, isso é uma conexão com Deus. Porque Deus vai forçar você a se revirar. Mesmo quando você se acomoda, ele vem, ele coloca um desafio, um questionamento, uma dificuldade, e até muitas vezes, inconscientemente, a gente se revira. Na angústia, no sofrimento, na hora que você não sabe o que está acontecendo sim, todo o tempo está acontecendo sim. Todo o tempo você está sendo trabalhado sim, mas depende de você usar essa terra revirada. O que você está plantando? O que você está jogando? O que você está tirando de proveito das suas dificuldades? O que você está fazendo com os seus desafios pessoais? Essa é uma pergunta que eu faço para mim e para todos vocês. Porque essa chamada para se olhar é nesse sentido mesmo. Do que você está fazendo com a sua vida, da oportunidade de estar encarnado, que tantos gostariam de estar aqui, né? Isso é uma benção, e eu fico muito feliz de ter tido esse insight, de colocar isso no estudo de hoje, para que nós possamos ter um rendimento melhor, né? Um rendimento melhor de tudo aquilo que nos é oferecido, e o que está saindo disso, né? O que entra, o que sai é o rendimento, né? Então, acho que é essa a minha observação no estudo de hoje, é o se olhar para dentro da sua terra, do seu trabalho em revirar, e o que você está produzindo para você e para os seus irmãos e para todos aqueles que estão à sua volta. É isso, minha mensagem de hoje. Agora vai. Então, lendo aqui o primeiro parágrafo, diz aqui: os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições. Quer dizer, que lições são essas, né? Grandes lições em contato com o livro da natureza. Quem são os discípulos do Cristo? Eu acredito que sejam nós, né? Quase todos, porque tem quem não acredita também em Cristo, né? Então não é contado, mas a maior parte do mundo deve acreditar, deve ser alguma coisa de Cristo. Então, que grandes lições seriam essas? Por exemplo, se eu for um bom discípulo, provavelmente eu vou ter vou ter uma chuva que vai molhar o meu terreno, eu vou ter uma boa plantação. Vou conseguir ter uma grande plantação, vou conseguir progredir. Agora, se eu for uma pessoa, um mau discípulo, por exemplo, eu teria, o que eu receberia? Poderia receber uma tempestade, acabar com tudo, nada dá certo. Então, isso aí que eu estou vendo, que eu vejo, né, nos discípulos do Cristo, são as grandes lições. Quem tem fé, quem acredita, tem oportunidade de ver um crescimento, né? E quem só parece que acredita, então tem
essas lições que aparecem na vida da gente. Todo dia a gente tem. Eu, pelo menos, passo por algumas provas, não diariamente, mas eu acho que semanalmente, né? Às vezes eu lembro até do Chico. O Chico falava assim, pô, quando acontece uma coisa boa comigo, eu fico até com medo. Porque só acontece coisa ruim, né? Quando acontece uma boa, vem uma tempestade de coisa ruim. E eu, ultimamente, está sendo mais ou menos assim, sabe? As coisas não. Elas se encaixam, mas sempre na tangente ali, mas graças a Deus estou levando. Então, aí eu acho que isso aí é falta de fé também, né? Eu pelo menos eu sou desse tipo que tem épocas que parece que eu tenho mais fé do que outra. Então, quando a gente esquece um pouquinho as coisas, e aí a mente da gente desanda e a gente não consegue fixar, né? Ou seguir direito, ou a gente perde um pouquinho o rumo da coisa. E não é bom isso aí. A gente fica muito desalinhado com Cristo, desalinhado com a nossa vida em si, né? A gente esquece muita coisa e quando começa a esquecer, as coisas desandam. Por isso que a gente tem que estar sempre atento. Quando acontece, procurar logo se ajeitar rapidamente para não ter que passar sofrimento mais para frente. Mas é difícil, eu sei que é difícil. Eu vejo vocês falarem aí, a gente está sempre. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente está sempre falando a mesma coisa. Se a gente, se a gente for ver todas as sextas-feiras que a gente esteve aqui, toda sexta-feira a gente tem que estar se arrumando em alguma coisa. Então, eu acho que não é só eu, né? Então, eu acho que a gente tem mesmo que, a hora que acontece, procurar já logo se livrar e procurar acertar o caminho. E tentando até melhorar. Eu sei que a gente vai melhorando aos poucos. Só nesse estudo aqui a gente já deve ter melhorado, não digo uns 20% já, né? Uns 15% por aí a gente já deve ter melhorado. Mas é isso aí, pessoal. Eu não tenho muita coisa não para falar, porque vocês já falaram tudo. Obrigado. Então, fazendo uma reflexão no que vocês falaram, e também na que já tinha, né, aqui nas minhas anotações, né, eu imaginei também e entendi, né, que nós precisamos ser, né, essa terra fértil que Emmanuel nos diz aqui, né, é ser essa terra proveitosa, essa terra tratada, né? Como vocês falaram muito bem aqui. E tantos exemplos tão bonitos, e também me tocou muito esse texto, como a gente a cada dia vê como uma lição mais, assim, mais encantadora que a outra. Porque imaginar a nossa vida tendo sempre os exemplos da natureza é muito importante, né? Então a gente vê cada um de nós que mexe, né, ou que gosta, ou que tem essa oportunidade, ou quem não tem, né, que se disponha, né, um dia a ter, de mexer assim com planta, né, nem que seja de um vasinho, a gente vai perceber que não é só aquela terra que a gente compra, a gente precisa adubar, a gente precisa melhorar, a gente precisa, né, vamos dizer assim, colocar vitaminas, né, de certa forma, naquela terra para que a plantinha que está lá, ela se desenvolva, ela esteja saudável, né, ela não... E assim somos nós. Foi dessa forma também que eu vi, né? Então, como que a gente faz? Como que a gente trata cada um de nós? Fazendo esses estudos, como nós buscamos aqui, tá sempre querendo fazer o bem, né? Mas de coração, aprendendo
cada vez mais e colocando em prática, né? Que a gente vê que a caridade realmente, o ajudar o outro, o pensamento fraterno, o entendimento, essa construção do entendimento que somos, na verdade, uma grande família universal, como Chico Xavier falava, aos poucos vai fazendo com que a gente, né, melhore cada vez mais esse solo, que é o nosso íntimo, essa terra. E aí, a partir disso, né, de tantas vivências que a gente tem, revertendo os nossos pensamentos, né, tudo aquilo de bom que a gente pode fazer, quando a gente receber as bênçãos que são infinitas, como o Emmanuel fala aqui, elas são infinitas, só que nem todos estão preparados, como vocês falaram, né? E o que é não estar preparado? É a terra que não está tratada, a terra que não está proveitosa, né? Então, que a gente esteja realmente aberto, com o coração aberto, com a mente aberta, que a cada dia, mesmo diante dos desafios, a gente busque um olhar diferente, né? Que a gente, como a Laide disse, vocês também, que a gente procure fazer essa análise, que ela é importantíssima para o nosso crescimento, essa análise interior, sabe? Do modo que, como o Santo Agostinho nos ensinou, do modo como Jesus nos ensina, Emmanuel também, e tantos espíritos de luz, né, que nos ensinam, para que a gente possa realmente abrir nosso coração e aprender, né, colocando em prática. É muito lindo esse texto, concordo com vocês, me fez muito bem fazer essa leitura, e essa análise aí é importantíssima, e quando a gente se deparar com alguma coisa que não gosta, não é para ficar se remoendo em culpa, não é para aprender a se perdoar também, é para aprender que, como, né, tem aquela frase do Chico Xavier, que a gente sempre tem um novo recomeço, Deus é tão infinitamente, né, maravilhoso, justo, bom, que ele nos dá tantas oportunidades a cada novo dia, a cada nova reencarnação, a cada instante. Se eu fiz uma coisa que eu me envergonho, que eu sei que é errado, eu vou reparar de alguma forma. Então é o cair e levantar, que tanto a gente fala, né, que a gente lê, que a gente estuda. Então a gente precisa ter esse cuidado com a gente, né? É isso daí que eu queria falar. Obrigada. Obrigado, Regina. Obrigado a todos, muito bom o estudo de hoje. Eu vou fazer umas considerações curtinhas, aproveitando o gancho de vocês até, de algo que me veio à mente, que é o seguinte, o que seria do ser humano, da evolução científica nossa, se não fosse a natureza? Ou de como nos espelhamos e aprendemos com tudo aquilo que Jesus criou, Deus criou aqui na Terra. Dando o exemplo da Laide, que é tão ligada à aviação. O que seria da aviação sem os pássaros? Né? A gente percebe como é um espelho. A aviação ela foi um espelho e continua sendo até hoje. Da navegação, os sonares e tudo mais, foram tudo, não foi, na verdade, não foi descoberta do ser humano, foi réplicas daquilo que já existia na natureza. A medicina, quantos remédios que a gente tem que é a base de plantas, né, que a gente nem imagina, mas muitos são. Então esse estudo de hoje me fez pensar naquilo que Deus nos entregou, né? E a gente ainda está muito distante de entender um pouquinho que seja de tudo aquilo que ele criou. A gente conseguiu, de uma forma ou de outra, seguir o exemplo e replicar de tal forma que acabou auxiliando na evolução nossa, né? Nessa parte da ciência, da comunicação e tudo mais. Agora que também fala do coração humano é a terra. Um outro exemplo. Foi falado que se a gente observar a natureza, as chuvas que caem, como que a chuva, o sol, como as flores elas florescem, têm os seus ciclos, e elas estão sempre
pode vir até algo muito triste, como uma queimada ou algo do tipo. Passa alguns meses, a natureza já se recompõe, já se reequilibra, né? Parece mágico até, mas a gente percebe que a gente é muito pequeno perto de tudo aquilo que é a força da Terra, a força do cosmos, né? Que é um ecossistema, é algo muito grande que está por trás, que nem o ser humano é muito pequeno para perto daquilo, de querer destruir qualquer coisa que seja, né? Por mais atrapalhado que seja, por mais besteiras que a humanidade faz até no quesito da natureza, da degradação do meio ambiente, a própria Terra se regenera, ela se regenera, ela se recupera e ela volta à plenitude, né? Isso é muito, muito, muito interessante mesmo. E a gente percebe, hoje a gente ainda não tem tantas provas científicas, mas até naqueles casos extremos que poderia ocorrer um dano realmente terrível para a humanidade, seria a energia nuclear e tudo mais, a gente percebe, né, por tantos documentários que sempre tem uma mãozinha do plano, não sei se eu não vou falar que é plano espiritual, falam que é dos alienígenas tal, que desarmam as bombas e acontecem coisas assim inexplicáveis, mas que não chega a ter êxito, né? Na Guerra Fria, principalmente, naquela época que estava um barril de pólvora. Mas eu era muito novo, eu nem lembro dessa parte muito bem, eu vejo mais em documentário. Mas a gente percebe que o plano espiritual age de diferentes formas, né? E se for preciso mandar de uma forma ou de outra, teve intervenção para que não acontecesse nada mais grave com a Terra, por causa que existe vidas muito além apenas dos seres humanos, né? E a gente percebe que mesmo com tanta desequilíbrio naquela época, houve o equilíbrio, assim, de uma forma ou de outra, a gente estava aqui vivo, continua a existência na Terra dos seres humanos e a vida continua se regenerando, né, de diferentes formas. Algumas espécies deixam de existir e outras passam a se modificar e tal, e isso é muito bacana. A gente aprende isso na parte da biologia, né, muito, muito legal essa fase de aprendizado. E agora, o que a gente recebe, a nossa alma, o nosso coração, o que a gente absorve da espiritualidade, de tanto, porque foi falado aqui nesse estudo de hoje, dos discípulos de Cristo que recebiam as grandes lições, né, em contato com o livro da natureza. Eu estava falando justamente dessa parte do livro da natureza. Não sei se eu consegui ser tão claro, mas e nós? Vocês falaram dos estudos e tudo mais, o Mauro falou do estudo. Se a gente for pensar, a gente aprendendo cada vez mais sobre as pegadas de Jesus aqui na Terra, como esse livro do Chico Xavier é tão magnífico, né? Nos ensina tanto. Mas se a gente fosse uma árvore, por exemplo, a gente sentiria as nossas raízes se expandindo por debaixo da terra, de forma que a gente estaria mais assentado, estaria mais preparado para as grandes ventanias, para as grandes tempestades, que seriam as turbulências que acontecem na nossa vida, nossas provas e tudo mais. Porque as nossas raízes estão mais profundas, as nossas raízes nesse aspecto religioso, nesse aspecto principalmente cristão, né? Como lidar com as situações e seguindo o exemplo principalmente de Jesus. Agora, qual que é o tamanho do nosso vaso? Quanto que a gente absorve de água da chuva? Quanto que a gente absorve de energia luminosa da espiritualidade? E a gente é capaz de absorver sem que o nosso vaso transborde? Será que o nosso vaso transborda? Ou será que o nosso vaso se expande simplesmente? Quanto mais a gente procura essa informação, quanto mais a gente
coloque em prática os ensinamentos de Jesus, o amor ao próximo. Nosso coração não expande, o nosso vaso não expande, a gente não se torna pessoas mais próprias, ou como posso dizer, pessoas mais bem preparadas para que a gente possa receber novos aprendizados, por mais difícil que sejam as provas, a gente cada vez vai estando mais fortalecido. Eu, pelo menos, eu sinto isso, que assim como a natureza recebe essas bênçãos do céu, através do sol, da energia luminosa, assim, recebe também da chuva, nós recebemos também o amor, a amizade, o carinho, os ensinamentos de nossos irmãos, da espiritualidade, nosso anjo da guarda, nossos mentores, e a gente vai cada vez mais recebendo e crescendo esse nosso vaso de conhecimento. Não sei se eu consegui ser muito claro, mas alguém gostaria de fazer algum comentário mais? Eu achei muito interessante a sua colocação com relação ao vaso. A minha mãe sempre comenta isso com a gente em casa. Ela fala, né? Todo mundo tem um vaso em cima da cabeça. E esse vaso, uma hora, transborda. Né? Então, aí você colocou um ponto interessante desse vaso só expandir, né? E em que momento ele deveria transbordar, né? Eu acho que o transbordar, essa palavra muito linda, ela nos lembra que tem que jorrar, né? Tem que espalhar, não adianta ficar só expandindo. Aí só uma colocaçãozinha da minha mãe, que ela fala assim, a gente pode sim orar, a gente tem que orar, rezar, vibrar, essas palavras todas é a mesma coisa, para os outros que estão, talvez, perdidos. Em um lampejo que essa pessoa dá uma conexãozinha no divino, ela toca esse vaso que está na cabeça dela e esse vaso vira, transborda em cima dela. E toda vez que você ora, que você ajuda alguém, você está colocando coisinhas no vaso lá, energia no vasinho da cabeça dela. E eu quis trazer essa observação da minha mãe, porque às vezes fala assim, não vou rezar para ninguém não, cada um com seus problemas, adianta rezar para os outros, se ele está lá sempre na pior, sempre fazendo coisa errada, eu vou ficar rezando para ele? Não vou ficar rezando. Não. Mas não é assim que funciona. Né? Então, é legal, Zé. Obrigado por comentar isso. Achei legal. Oi, pode falar, Graça. Então, agora, como no final, eu entendo que quando ele fala que apenas os corações que sabem a luz espiritual, que deixam imbeber pelo orvalho divino, vai corresponder ao ideal do Salvador Celeste. Nós não estamos falando de pessoas individuais, nós estamos falando de todo o grupo que vai estar reunindo para o bem, para a fraternidade. E isso nós vamos caminhando até no final dos tempos. Aí, quando chegar na separação do joio e do trigo, vai sobrar esse celeiro onde a distribuição do bem será feita na oportuna distribuição. Então, é isso que nós vamos fazer. Todos nós temos que livrar do egoísmo, buscar sempre essa luz divina e essa luz espiritual, nos alimentar que somos seres iguais perante a Deus e vamos distribuir igualmente essas benesses. É isso que ele está falando, com certeza. Eu acredito. Né? Por isso que ele fala, somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis a produzir utilidade do serviço divino. Maravilhoso isso, Graça. Maravilhoso que você colocou aí. Já estamos noutra dimensão. Noutra dimensão, assim, no planeta onde não tem mais egoísmo, não tem mais essas pessoas que vivem às custas de explorar o outro. Enquanto não chegar nesse ponto, nós estamos com o vaso cheio. Sinto muito que mais uns 500 anos ainda, mas vamos chegar lá. Nós já fizemos um passo, não destruímos o nosso planeta. Isso já é importante. Né? Essa questão do planeta, Graça, para mim é um grande desrespeito com Deus. Sim, mas nós temos que fazer isso.
É um grande desrespeito. Quando você, que nem, por exemplo, nós temos mais gado no Brasil do que habitante. Nós temos mais vaca do que gente no Brasil, você sabia? O Brasil tem mais cabeça de boi do que gente, e isso é um absurdo. Porque, exato, então, a gente está ferindo a terra. A gente está ferindo Deus, sabe? Estamos, enquanto o ser humano matar o irmão inferior para se alimentar, ele não está pronto para começar o planeta de regeneração. Então, estamos muito longe ainda. Eu já ouvi falar que só quando nós nos tornamos vegetarianos, aí nós estamos ao primeiro passo. Então, é muito sério você tirar a vida de um ser, de um ser em evolução. Então, o ser humano vai ter que entender isso. E isso é a luz espiritual. Então, nós estamos embebidos dessa luz, não precisamos de prejudicar o outro, de matar o irmão inferior em evolução, para se alimentar, e então, nosso organismo já é outro organismo. Não temos mais as doenças porque nós provocamos. Então, isso é egoísmo, onde tem mais animais que o homem ainda... E uma pequena parte que consome isso, porque não é todo mundo. Quantos pobres têm carne na casa? Claro que ninguém. Nós levamos carne para a rua, para o vendedor de rua? Claro que não levamos, com muita frequência, porque quem é que pode comprar o valor que a carne está aí? E para se envenenar, né? Porque eu, quando entro, passo perto da sopa, meu cabelo arrepia, eu não gosto nem de passar. Sabe? Você vê a energia densa que existe nessa coisa. Então, enquanto o ser humano não chegar lá, nós não somos ainda o lavrador celeste, não, estamos muito longe. Mas é o promissor por isso que eu falo todos os povos vão se purificando até todo mundo entender que somos iguais e precisamos... Mas disse que Jesus gostava de carneiro assado, pô? Cordeiro? Não é? Não sei se ele gostava. As perguntas, eu acho que as questões... se ouve muito isso aí, vai saber. Tem gente que fala que Jesus era amante de Madalena, de tão idiota que eles são, né? Porque um ser divinizado, um ser que vem com tudo para nos ensinar a amar, ele vai perder tempo com coisinhas? É uma cabeça muito pequena, é um cérebro muito pequeno. Estamos realmente num mundo que vai demorar a evoluir. Tem gente que pensa nisso. Agora, os que já pensam assim já estão sendo retirados realmente do planeta, porque esses são aqueles que não dão pérolas aos porcos. Porque pessoas que pensam assim, nessa altura da virada do século, não merecem nem ser ouvidas. Mas, viu, a natureza não dá saltos, né, gente? Tudo tem seu tempo, tudo tem seu... Tudo tem sua hora. Mas agora, como é que as coisas já estão melhorando? Que muitas crianças hoje nem chegam a conhecer carne, mas têm aversão à carne. Exatamente, né? São pessoas... Já nascem predispostas a não comer a carne. Não é porque foi induzida que nada disso. Ela já tem uma rejeição natural à carne, né? Então não precisa a gente impor isso para os filhos, sabe? Eu, por exemplo, eu tenho um filho que faz muitos anos que não come carne, mas eu nunca... Eu sou carnívora, eu gosto de carne. Mas à medida que a gente for entender, a gente vai deixar. Ninguém então, mas eu ainda não cheguei nesse momento ainda. E eu não vejo, não vejo motivo para criticar quem está nesse... Não é porque eu estou, não, sabe? Tanto que meu filho vem para casa, ele nunca me criticou também. Ah, mãe, vai comer carne, não, porque tudo é um processo, sabe? Cada um vai chegar nesse momento. Então, a gente, às vezes a gente não se dá conta, mas quanto que a humanidade já evoluiu. Gente, se a gente for remontar, o homem está na Terra há milhões de anos já, nem sei quanto tempo, mas há 2000 anos atrás, na época de Jesus, né, que vocês estão falando aí, na época de Jesus, é pouquíssimo tempo perante
a idade do universo. É nada, nada, nada. Mas se você pensar que naquela época alimentavam leões com seres humanos, né, que davam lá. Então, gente, a gente tem que acreditar que tudo vai se resolver, né? Cada um no seu tempo, cada um no seu momento, né? Uns sofrendo mais, outros entendendo antes e não passando por tanto sofrimento, ou sofrendo, mas... a separação do joio e do trigo, porque senão a gente não vai chegar nunca. Entendeu? Exatamente, Graça, exatamente. Agora, tem uns... Porque o sofrimento, não é que a gente tem... Os outros falam assim, vai na casa espírita porque... ou vai por amor, ou vai pela dor, até Deus, né? Não é nem pela casa espírita. Mas não é. O sofrimento não leva você a Deus. Ele só leva você até Deus se você bem sofrer, sabe? Sim, se você souber aproveitar o porquê de você estar sofrendo, de você estar passando aquilo, e se revisionar, sabe? É como diz hoje no Evangelho, se retificar, né? Se corrigir. Aí o sofrimento é válido. Sofrer por sofrer não adianta nada, sabe? Não é sofrendo. Fosse assim, ninguém reencarnava tanto, sabe? Não precisava ter milhões de reencarnações, porque todo mundo sofre numa, continua sofrendo no outro, sofre na outra. Então, só a partir do momento que a gente entender o porquê do sofrimento e o que fazer a partir desse sofrimento, é que vai haver a mudança e que vai haver a melhora, a nossa evolução. Esse é um dos pilares da doutrina espírita, o bem sofrer. Exatamente. Exatamente. Esse é o bem, porque você entende, isso é a fé raciocinada. Então, você entende que porque você já aceitou a reencarnação. Você sabe que você está aqui resgatando e não pagando, igual o pessoal inventa, e não fazendo uma série de coisas que a doutrina inventa, que não tem no Kardec umas certas linguagens que o pessoal inventa, né? Do karma, do não sei o quê, uma série de bobeira por falta de estudo. Só por isso. Né? A gente precisa ter cuidado com as coisas que falam. Mas ninguém vai matar o outro porque come carne. Eu não vou julgar nada, não. Eu acho que as pessoas só não devem abusar demais, né? Porque a gente sabe que tudo que abusa, tudo que é demais faz mal para o organismo, então já é uma forma da gente já ir lidando com os desequilíbrios, né, que a gente provoca ao organismo. Zé, né? E além de fazer mal para o organismo, para o próprio organismo, qualquer desequilíbrio, não só de carne, como qualquer outra coisa, faz mal para o organismo da Terra, que é um organismo vivo também, o universo. Porque se você, tanto que hoje em dia tem implantado segunda sem carne, né? Que um dia menos que você, como tem um dia sem carro, um dia sem cigarro, porque tudo isso que o consumismo exagerado faz com que a gente precise retirar muito mais matéria-prima da Terra, né, da natureza, não só da Terra, da natureza, e isso degrada ela. Então, se você consumir menos, imagina uma humanidade ficando um dia sem comer carne. Milhões de bois que vão ser mortos, menos mortos, né? Vão precisar sacrificar menos animais. Esse não sacrificar animais vão consumir muito menos água, porque o boi ele consome muita água. Ele, através do arroto dele, dos gases que ele elimina, ele emite muito gás carbônico. Então, é uma cadeia de coisas que faz com que o não consumismo exagerado, que consumir nós somos, todos somos consumidores, mas assim, o equilíbrio gera, para o organismo Terra, vamos fazer essa comparação, um bem enorme, sabe? Mas não sei se eu... Lourdes. Pois é. Oi, Mal. Você usa para fazer. Vai inventar mais um dia aí. Alimenta mais gente. Viu, Lourdes? Inventaram mais um dia para comemorar. Um dia sem salsicha. O Zé vai pro céu. Aí eu vou ser obrigado a comer pipoca.
É o que sobra. Ai, tirar a salsicha já sai da terra. Salsicha Vai e pipoca. internar onde tiver. E ele fala Ai, que salsicha perdigão é melhor. É, Deus me livre, nenhuma presta, Graça. É lixo, Pois é, tudo uma porcaria. vez ele ficou bom, vamos começar a atacar salsicha aí, é melhor a gente terminar os estudos de hoje. Gente, Acabar. vocês têm Bom. também que tomar cuidado com falar de salsicha. Se tem que aguentar o pessoal que come carne, tem que entender o pessoal que come salsicha. Olha. Não, é claro, não, eu aceito, sempre a gente faz piada em cima disso, mas se existe quem fabrica, é porque existe quem consome, né? Então, e às vezes é o único meio de consumir alguma proteína em forma de carne, é a salsicha, não é? aquilo é proteína? É proteína, tem proteína na salsicha. Infelizmente, pode ter que não seja de melhor qualidade. Mas tem, tanto que a gente até serve, dentro dos nossos postos, a gente serve até para os moradores de rua. Não porque é por mal, mas é como você mesmo, acho que foi a Graça mesmo que falou. Nós não temos condições não temos condição de ter uma matéria-prima mais melhor, né? Para servir para eles. Mas dentro do nosso possível, salsicha, né? Ainda faz às vezes. Antes disso, que nada. Calabresa. Então tá bom, gente. Nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, para um mundo mais justo, e vamos ter alimentação para todos, alimentação saudáveis, as doenças vão diminuir e vamos todos viver felizes para sempre. Precisar menos de alimentos também, né, Graça? As nossas necessidades vão ser menores. E quando, né? você chegar em Júpiter, você vai ver que você vai uma pílula que você joga na boca, você está alimentado. Abre lá a Revista Espírita de 1863, 62, ou sei lá, 60, e vai lá ver o diálogo do Kardec ou de uma pessoa lá com Mozart, para você ver. Tem até o mapa de Júpiter, como é que é a alimentação lá. Então, nós vamos chegar. Mas se a gente não começar, a gente não vai. Precisamos começar. Eu acho que eles já sonharam com a salsicha. Só que estava meio longe, assim, aí de longe parecia que era uma pílula, porque a salsicha é formato de pílula. Alguém colocou a pílula aqui. Eles também passaram por esse processo. Hoje eles não precisam disso mais. Eles fizeram, hoje estão inspirados. O máximo que a gente Então, podia é Eu escrevi pípula em vez de pílula, nossa. Bom, Alaide, você pode fazer a prece de encerramento pra gente? Por favor. Obrigado. Cara, como é que eu vou recusar um pedido seu? Como que eu vou falar assim? Não, Zé, não vou fazer. Impossível. Impossível, mesmo que eu não queira. Vamos lá. Ah, Senhor Jesus. Vamos lá. Amado Mestre, amigos espirituais aqui conosco, amigos desse grupo maravilhoso, tantas ideias, tantos conhecimentos, tanta alegria, tanto amor, que tudo isso seja oferecido para a espiritualidade amiga que está aqui, que eles possam, de alguma forma, levar para aqueles que estejam precisando sentir isso. Que pelo menos tenham a ideia de procurar o bem, de ser o bem, de fazer o bem. E assim, nesse estado de graça maravilhoso, eu convoco a todos vocês a lembrar da oração de Jesus, lindamente colocada em cada palavra, o significado do Pai, Pai nosso que estais nos céus, em toda parte. Santificado seja o teu nome, venha a nós aqui no teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa, Senhor, as minhas ofensas, assim como perdoa todos aqueles que possam ter me ofendido. E não me deixe, Senhor, cair em tentações, e nos livre de todo mal, porque vós sois o poder e a glória por toda a eternidade. Assim seja, graças a Deus. Leia.
Mensagem de saúde espiritual. Não sei quem é, não. Não perca. Não perca a esperança. Há milhões de pessoas aguardando os recursos que você já dispõe. Não perca o bom humor. Em qualquer acesso de irritação, há sempre um suicídio. É difícil de falar aqui. Deixa eu falar devagar aqui. Suicidiozinho no campo de suas forças. Suicídio. Não perca a tolerância. É muita gente a tolerá-lo naquilo que você ainda tem de indesejável. Não perca a serenidade. O problema pode não ser assim tão difícil quanto você pensa. Não perca a humildade. Além da planície surge a montanha, e depois da montanha aparece o horizonte infinito. Não perca o estudo. A própria morte é lição. Não perca a oportunidade de servir a seus semelhantes. Hoje ou amanhã você precisará do concurso alheio. Não perca tempo. Os dias voltam, mas os minutos são outros. Não perca a paciência. Recorde a paciência inesgotável de Deus. Fim. Qual é esse livro? Mostre aí pra gente. Levanta. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais.